Salve, salve rapaziada aí do canal. Hoje estamos aqui para comentar a eliminação vexatória do Uruguai, do Bielsa, né, o ídolo de muitos intelectuais aí do futebol. Caiu fora, né, mais uma vez da Copa do Mundo. Esse tal de Bielsa disputou sua terceira Copa do Mundo na sua carreira e o mais longe que conseguiu chegar foi com o Chile, se eu não me engano, em umas oitavas de final e caiu fora para o Brasil, né? Totalmente vexatório a eliminação do Uruguai em um grupo que tinha Cabo Verde, Arábia Saudita e Espanha. A Espanha a gente já esperava que fosse passar em primeiro, né? Eu esperava que a Espanha passasse com 9 pontos, ou seja, vencendo os 3 confrontos da fase de grupos, passou com 7 e não jogando o futebol que todos nós esperava, até porque eu sou do grupo que colocava a Espanha como favorita ao lado da França. Bom, ontem um jogo muito difícil de assistir, né? A Espanha não entregando nada, o Uruguai também não entregando nada na partida, assim, uma pelada, né? Mas um jogo que tem contexto. E por isso, por mais que o jogo ontem foi muito abaixo, eu não reclamei de assistir 90 minutos mais acréscimos, porque o jogo tem muito contexto. Você tem um Uruguai precisando pontuar para sobreviver, né? Uruguai esse que se pontuasse, passasse em segundo, iria enfrentar a Argentina já em uma fase 16 avos. Uruguai esse que poderia ver Cabo Verde passar em primeiro se vencesse, se tivesse uma combinação de resultados, para resumir, passar em primeiro, né, em seu grupo. Uma Espanha poderia passar em terceiro e o Uruguai em segundo, né? Então esse jogo aí tinha vários contextos. Começando também, começando não, outro contexto também foi o contexto da reunião dos líderes, dos tais líderes do Uruguai, que tiveram com o tal do Bielsa, uma rádio uruguaia divulgou dizendo que os jogadores se rebelaram e pediram para ele para jogar em bloco baixo, pediram para que mudasse os treinamentos, né, os treinamentos dele que é bem contestado, inclusive porque machucou mais ainda o de Arrascaeta, até onde nós sabemos, e tirou o Araújo, zagueiro do Barcelona da Copa do Mundo. Inclusive o próprio admitiu isso, né, em entrevista. E muitos jogadores se revoltaram com isso, né? Principalmente o Valverde, que é o melhor jogador dessa seleção. Então, bora lá, primeiramente aqui também para a escalação, começando com o Muslera, que já havia falhado nos dois primeiros jogos contra Cabo Verde na segunda rodada e contra a Arábia Saudita na primeira. Muslera, para quem não sabe, já estava aposentado da seleção e foi revivido pelo Bielsa. Ele se aposentou no começo de 2024 e o Bielsa retornou o cara para a Copa do Mundo, o cara que já está com 40 anos. Varela na direita, a zaga Cáceres e o Oliveira e o Sanabria pela esquerda. O Garte, Canóbio, Bentancur, Valverde, Araújo e o Darwin Núñez. O famoso 4-1-4-1. Já a Espanha veio com Unai Simon, Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri de volante, Pedri ao lado, Merino de armador, principal armador, mais perto do centroavante. Nas pontas, Baena na esquerda e Yamal na direita, e Yamal de titular, mais uma vez. E o Oyarzabal, lembrando que o Lamine Yamal não jogou o jogo inteiro porque está se recuperando ainda. Passando para estatísticas da partida, vamos começar também pelo primeiro tempo, né? Posse de bola, a Espanha teve 74%, o Uruguai apenas 26%. Ou seja, se essa notícia aí da rádio uruguaia, que os jogadores pediram para jogar fechado, né? E então conseguiram, né? Porque a notícia era que eles pediram e o Bielsa disse que não, que ia jogar para frente com marcação individual, até onde a gente sabe. Mas a gente viu a postura do Uruguai sempre esperando a Espanha
quase por todo o jogo, né? Teve uma hora ali que tinha que se lançar para o ataque se quisesse ter mais algumas chances. Primeiro tempo de poucas finalizações, 4 da Espanha, 3 do Uruguai. A única chance clara da Espanha foi o gol, que foi a falha bizarra do goleiro do Uruguai, né? O Muslera. A Espanha que fez o gol com um jogador a menos, né? O Oyarzabal tinha sentido e a gente já sabia a regra. Ele tem que ficar fora até o juiz autorizar a volta dele. O Alex Baena dominou, girou, chutou. A gente pensava, todo mundo pensava que o Muslera ia apenas encaixar a bola, mas ele conseguiu frangar assim de uma forma totalmente bizarra. Escanteios, 5 para a Espanha, nenhum para a equipe do Uruguai. Já no segundo tempo, já a primeira mudança começou no goleiro, né? O Muslera, segundo o tal do Bielsa, pediu para ser substituído, né? E entrou o goleiro do Internacional, o Rocher. No segundo tempo, o Uruguai, precisando do resultado, se lançou mais para o ataque, mas mesmo assim teve menos posse de bola. Muito porque a Espanha também é uma equipe que costuma ter mais a bola, 59 a 41, finalizações 2 para cada lado, finalizações no alvo, uma apenas do Uruguai, chances claras, uma da Espanha, e aqui eu não entendo como teve essa estatística. Eu achei o jogo todo, mas não lembro qual foi essa chance. Ah, sim, teve. Foi a finalização na trave, já no finalzinho do jogo, do atacante do Barcelona, que eu esqueci o nome dele aqui agora, que acabou finalizando no travessão do Uruguai, né? Aí vamos lá. Começar pelo Uruguai aqui. Como eu já falei, totalmente vexatório você não conseguir passar de fase em um grupo com Cabo Verde, Arábia Saudita e Espanha. No mínimo ali a gente esperava um segundo lugar do Uruguai. Outra coisa, o principal culpado é quem contratou o tal do Bielsa. O cara tem mais de 3 décadas, quase 4 décadas como treinador e tem 4 títulos na carreira. Por todo canto que ele passa, ele costuma criar uma zona, né? Ele diz que tem personalidade forte, mas não, ele só é um arrogante, só é um babaca mesmo. Assim como muitos argentinos são, ele é só mais um retrato de um. É um cara extremamente arrogante, é o cara que não olha para jornalista quando tá dando coletiva, fica olhando pro chão para tirar foto. O fotógrafo vem e manda ele olhar para a câmera, ele diz que não vai olhar. Então, para resumir, o Bielsa é um babaca, se todo mundo já sabe. E quem contrata ele é pior ainda, porque sabe, todo canto que ele passa dá errado, porque ele vai dar certo na seleção do Uruguai, que não ganha nada há muitos e muitos anos. Se eu não me engano, o último título foi uma Copa América em 2011. Então, já começa por aí, né? Esquema tático do Uruguai, zero. Esquema tático nenhum. Não tem como esperar muito de uma seleção que tem Canóbio como titular, né? O Canóbio, rapaziada, não é atacante, desculpa. Esse cara aí tem que virar lateral, tem que virar volante. É um cara que entrega muito na vontade, né? Porque ele sabe que é um jogador muito limitado, então ele tem que entregar na vontade, né? Pelo menos isso. Ontem passou dos limites. O árbitro ainda, o americano lá, né? Ainda foi gente boa com ele, porque se fosse eu, teria expulsado antes. Teve uma hora que ia ali que não teve como manter mais. Falta, batendo toda hora. Então, ele estava muito pilhado para o jogo. Isso reflete o sentimento do torcedor uruguaio, mas em muitas horas também é uma atitude irresponsável. E ele foi expulso muito tarde já, quando o jogo já estava quase acabando, poderia ter sido antes. Então, por isso que eu digo que é muito irresponsável a atitude que ele teve ontem. Então, assim, um Uruguai sem ideia nenhuma. O Uruguai parece jogando, parece campeonato argentino. Aquele jogo amarrado, que não sai nada, muita falta o tempo todo, né? E assim, não tem como esperar muito. O principal jogador, que é o Valverde, ontem,
a transmissão não achou ele, a transmissão veio achar ele na hora que ele foi substituído, né? Saiu o tampão da boca lá, deve ter xingado o Bielsa, e eu entendo, né? Se ele tiver xingado o Bielsa, o próprio Bielsa falou que tirou ele porque queria que o Uruguai tivesse mais presença no ataque. E realmente ontem o Valverde não entregou nada, não foi nem de perto o que ele é jogando pelo clube dele, que é o Real Madrid. Muslera já comentei, né? Canóbio. Então é isso. Darwin Nunes, também assim, deplorável. Para quem já teve Suárez e Cavani, ter Darwin Nunes como titular de uma seleção que tem 2 Copas do Mundo é deplorável. E é 2 Copas do Mundo, viu? Não são 4, são 2 Copas do Mundo. Eles dizem que tem 4. A FIFA permitiu que colocasse 4 estrelas lá, mas todo mundo sabe que são 2 Copas do Mundo. Né? A Olimpíada não é Copa do Mundo e é 2 Copas do Mundo uruguaios. Então é isso, né? Comentei o que tinha que comentar do Uruguai. Comentar também as substituições de quem entrou. E os que entraram pouco comprometeram também. Né? Vamos aqui pegar. Lembrando que eu estou pegando as informações pelo aplicativo do Flecha Score. Entrou De La Cruz, o Rocher que eu já havia comentado, o Vinha que entrou no lugar do Valverde e o Brian Rodrigues. O De La Cruz e o Rodrigues apareceram mais para o jogo, né? De La Cruz também quase lesionou mais ainda o Nico Williams, teve uma treta lá, mas assim não comprometeu. E é isso, um Uruguai totalmente sem tática, sem rumo nenhum. Jogadores assim, parecia que estava perdido em campo. Era realmente ontem o jogo do Uruguai foi uma coisa assim difícil de ver, foi constrangedor ver. Passando para a Espanha, que até aqui nessa Copa do Mundo é a decepção. Todo mundo sabe que a Espanha vai ter mais posse de bola do que qualquer seleção no mundo. For jogar contra a Espanha, eles vão ter a bola. Isso é inegociável. Só que essa é muito longe da Espanha que a gente viu na Eurocopa. Tudo bem que o Yamal, que é o principal jogador, não está 100% fisicamente. O Nico Williams, a mesma coisa, né? Porque foram os principais protagonistas naquela Eurocopa. 2 pontas bem aberto e com características parecidas, mas não pode usar só isso como desculpa, porque eles entram no jogo, o próprio Yamal começou as últimas 2 rodadas como titular, os caras ainda têm Rodri, Pedri, que para mim o Pedri é um craque de bola, tem um Gavi, tem o camisa 6, o Merino, que joga muita bola também. Tem o Fabian Ruiz, para mim, que também é um dos melhores meio-campistas do mundo. Tem o Cucurella, que é um ótimo lateral esquerdo, um dos melhores, não atua, foi pro Real Madrid. Tem o Llorente, que é um dos melhores laterais também. Para mim, não é top 3 do mundo, mas para mim tá entre os melhores, pode fazer outras funções. A zaga é boa, tem o Kubasi, que é jogador do Barcelona, é um zagueiro muito técnico, muito promissor. Então, o problema da Espanha é tático, não tem para onde ir. Não precisa ser um gênio do futebol para entender que o problema da Espanha é tático. Porque os caras têm a bola o tempo todo, mas a bola roda muito pouco. A bola vai de um lado para o outro, muito pouco, muito pouco. E assim que a outra equipe vai um pouco mais combativo, pressiona mais, a Espanha costuma entregar, principalmente na saída de bola. Quem não viu o jogo quiser rever aí, quiser assistir, né? Você viu o Uruguai subindo a marcação e conseguindo roubar a bola na saída de jogo da Espanha. Só que o Uruguai não conseguia dar andamento, porque é uma equipe que parecia que não treina, né? Ou pode acontecer outra coisa nos bastidores a mais. Poderia ser os jogadores estão muito putos, né, com o Bielsa e querer perder também essa Copa. Eu acho que não, mas é uma possibilidade. A gente não tem como afirmar isso. E a gente acostumou ver uma Espanha, né, com toque de bola, com jogadores, assim que o jogador pega na bola, ter uma, 2 opções para tocar. A Espanha não, a Espanha tem a bola, toca muito, mas muito devagar.
não tem jogadores para dar opção. O ataque também não finaliza muito. É muito dependente do Yamal, que não está muito bem fisicamente. Ontem achou um gol, porque o Muslera entregou, né? E vamos esperar aí. Pode ser que os caras acordem no mata-mata, por ter muitos jogadores assim de classe mundial, consiga dar uma liga. Eu pensava que a Espanha ia ser igual ao Brasil. Começou jogando muito mal e ao longo dos jogos na Copa do Mundo vai crescendo, mas não. Não vou poder falar do jogo contra a Arábia Saudita, porque não é um rival à altura, né? Foi o pior do grupo. E eu não assisti o jogo também. Eu só vi o primeiro gol, tive compromisso, tive que sair. Então, assim, até aqui, pra mim, a Espanha é a decepção dessa Copa do Mundo. Porque todo mundo sabe como eles jogam, né? E não é mérito do adversário a Espanha jogar mal. É mais demérito deles, né? Até porque eles estão em um grupo muito fraco, né? A Espanha não jogou bem nessa primeira fase e mesmo assim conseguiu passar em primeiro, né? Então, daí a gente já tira muita coisa. E a Espanha teve sorte que não pegou a Argentina nessa fase 16 avos, o que eu estava torcendo para acontecer. Então é isso, resumindo, um jogo com vários contextos legais, né, por causa do grupo. Um jogo que tem duas seleções que são muito grandes, principalmente o Uruguai, que é bicampeão do mundo, e mas que no mais parecia mais uma pelada do que um jogo que valia muita coisa em uma Copa do Mundo. E vai começar agora o mata-mata, né? Hoje é o último dia de terceira fase, terceira rodada da primeira fase, e ainda tem muita coisa pela frente. Queria que o Uruguai passasse, né? Mas também por um lado fiquei feliz porque esse babaca desse Marcelo Bielsa deve ser demitido aí da seleção uruguaia e que o futebol abra os olhos e veja que esse cara é muito fraco como treinador de futebol. No mais é isso, eu fui.